e escrever. São duas atividades intimamente relacionadas. Mas por que a gente ainda acha tão difícil escrever? Por que a gente ainda acha que ler é uma coisa chata? Isso vai cair por terra hoje, porque nós vamos conversar com uma escritora que nós convidamos aqui para tirar toda essa aura negativa sobre ler e sobre escrever. Eu convidei aqui a escritora Ali Docena. Ali, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e é um prazer ter você aqui. A Ali, ela é uma escritora que já publicou 5 livros, dos quais 4 para o público infanto-juvenil. E ela também é uma contista, ela escreve contos, já publicou em várias coletâneas de contos. Então, Ali, vamos começar pelo começo. Vamos lá. Ler e escrever, né? Eu falei que são duas atividades que estão muito próximas uma da outra, mas a gente ainda tem essa dificuldade, muita gente ainda acha que escrever é uma tarefa dificílima, as crianças na escola acham que ler é uma obrigação, que escrever é muito complicado, que a língua portuguesa é muito difícil. E você começou a escrever com 12 anos. Como é que foi isso? Como é que foi essa sua relação com os livros e com a escrita já desde cedo? Bom, Mariela, primeiro quero agradecer o convite, né? É muito legal para mim estar aqui falando de um assunto que eu gosto tanto de falar. Com relação a esse ler e escrever, realmente existe aí, né, uma discussão e é muito perceptível por educadores, por escritores também e até pelos pais, né, de que a criança tem uma certa resistência de ler, de leitura, da própria língua portuguesa na escola, né? Veja, eu, por conta das minhas publicações infanto-juvenis, acabei tendo uma aproximação, eu não sou professora, então, né, não tenho muita experiência, mas acabei me aproximando muito de educadores por conta dos livros. E a gente percebe um movimento natural que acontece desde que a criança é pequenininha. Se você reparar, você com certeza vai lembrar, quando você oferece um livro para uma criança, ela adora. As crianças adoram livros, elas querem, elas veem, elas querem comprar, elas pedem para os pais. Por quê? Porque geralmente, antes da alfabetização, a criança tem alguém que lê para ela. Né? Então isso se torna uma coisa divertida, né? É legal, ela tem a companhia, ela interage com pais, com familiares, com amigos, porque tem alguém lendo para ela e motivando, na verdade, a imaginação. Depois que a criança é alfabetizada, esse movimento também acontece naturalmente, mas é nítido que, tanto na escola quanto em casa, a criança deixa de ter esse suporte, né? Porque é natural você pensar, ela já está alfabetizada, ou seja, tem que ler ela lê sozinha. sozinha, exatamente, né? Então, o que passa a acontecer? A leitura por fruição, né? Que tem tanto prazer, se falado, né? nessa palavra, não existe mais. A escola não faz mais contação de história, por exemplo, para crianças que já estão alfabetizadas ou pré-adolescentes. E ela sente falta disso. Porque... E aí o livro passa a ser, então, uma das tarefas escolares é ler o livro. Exatamente. Ele vai ser, a leitura, ela é colocada aí como uma obrigação. A criança não escolhe mais a história, ela tem que ler o livro e saber que ela vai fazer uma avaliação para tirar nota, então aquilo se torna uma coisa mais pesada. Então, até alguns educadores têm mantido, por exemplo, a atividade de contação de histórias para crianças maiores, porque eles acham que deve existir, mesmo depois da alfabetização, essa leitura por fruição, que é o que a gente adulto faz. Quem tem o hábito da leitura sabe que lê por prazer, não por obrigação, né? Então, um pouco é isso que acontece, por isso a gente percebe essa resistência tão grande, né? Você falou em contação de histórias. Isso, além disso, que outros recursos que a gente poderia pensar, assim, por exemplo, numa escola, para uma leitura coletiva, existe isso? Quer dizer, todas as crianças se reúnem, cada um lê um pedaço, ou existe alguém contando aquele livro e as crianças vão acompanhando? Isso são recursos que a criança poderia se sentir, então, menos isolada na sua leitura? Com certeza. E aí vai muito da iniciativa do professor, né? O que acontece é que muitos professores não têm o hábito da leitura. Então, eles passam também
também a repassar a leitura como aquela coisa mais de atividade, de tirar nota, né? Mas hoje a gente já tem também, já se percebe em várias escolas esse tipo de movimento de realmente diversificar as atividades com a literatura, né? Existe também uma efervescência muito grande nos últimos anos no mercado editorial no Brasil com relação à adaptação de clássicos, por exemplo, né? Porque aí quando chega a pré-adolescência e adolescência, a coisa só piora, né? Sim, porque daí você tem os clássicos que você tem que ler para o Enem, para o vestibular, exatamente. né? E aí, há alguns anos, era um sacrifício, porque você lê um Machado de Assis, embora seja uma obra maravilhosa, a linguagem da época, né, da escrita da época, dificulta muito. E hoje em dia a gente tem também um fator que faz toda a diferença, que é essa concorrência que os livros têm com os meios eletrônicos, né? Então, assim, você pega um tablet, um celular, com certeza ele vai ser muito mais atrativo para a criança e para o adolescente. Vídeo, né? Alguma coisa que tem imagem mais do que... Você sabe que você falou em Machado de Assis, eu me lembrei de uma coisa que aconteceu comigo quando eu estava no segundo ano na época, né, segundo grau, mas ensino médio. Nós lemos Dom Casmurro na escola. Só que a professora de literatura fez uma coisa que foi muito interessante, porque ela separou a turma em duas partes, e uma parte tinha que provar que Capitu cometeu o adultério, e a outra parte, ao contrário, que ela não cometeu o adultério. Então, as duas equipes, vamos dizer assim, tinham que colher elementos ao longo do livro que dissesse não, sim, ela cometeu, né? Ela cometeu e o outro não cometeu. Então, e a gente então teve uma leitura muito mais elaborada, cuidadosa, interessante, porque a gente estava procurando tinha uma motivação, digamos, adicional para ler uma obra que é um clássico, né? Mas certeza, que, claro, importante. Tinha uma linguagem já um pouco diferente do que a gente vê hoje, né? Com essas, principalmente se você for comparar com YouTubers ou a linguagem da internet é muito diferente de um livro, muito mais próxima, né? Muito mais do adolescente, da criança, né? E você acha que os livros que são propostos na escola, eles acabam ficando desconectados dessa realidade da criança ou do adolescente? Olha, eu não tenho muita proximidade porque não trabalho em escolas, né? Então, aquilo que eu te falei, o que eu conheço, eu tenho percebido que isso está mudando um pouco, que realmente os educadores estão se importando, estão percebendo isso, que não dá para você colocar uma obra na íntegra para um adolescente de 14, 15 anos, porque não vai rolar. Ele tem o celular, ele tem o tablet, né? Então, por isso, essa importância do mercado editorial estar investindo nessas adaptações. Então, eu, por exemplo, conheço adaptações de clássicos, inclusive, do Machado de Assis, né? A Luísa de Azevedo também é uma escrita muito, né, de época, difícil de ler. Eu já vi adaptações em que o autor da adaptação coloca toda uma introdução explicando os conceitos da época, por que aquele comportamento no livro, que hoje em dia, né, é tão bizarro, na época era normal, as pessoas viam como normais. Então, acho que isso acaba fisgando um pouco o aluno. Tem até umas adaptações em quadrinhos, né? Tem e coisas assim. Eu sou muito fã de quadrinhos, né? Inclusive leio muito quadrinhos e acho que eles também, até um certo tempo aí, acho que década de 60, 70, eles não eram bem vistos nas escolas, mas isso ao longo dos anos vem mudando e tem muitas adaptações de clássico em quadrinhos que são muito legais. Conta um pouquinho para mim sobre como é que funciona o BookTube. Olha só, eu faço parte, né, do BookTube, eu tenho um canal literário e eu acho que... Primeiro vamos explicar o que é o BookTube. O BookTube nada mais é do que um termo que foi criado, né, dentro do YouTube. Na verdade, são canais pertencentes à plataforma YouTube que falam de livros, nada mais do que isso, né? Isso começou já há uns 10 anos com alguns booktubers que hoje são mais famosos, inclusive, né? E depois a gente foi se contaminando. Eles apresentam livros, então? Eles fazem eles fazem resenha de livros, mostram indicações, né? Fazem debates, leituras conjuntas. Eles chamam o leitor para ler com eles durante o mês. E eu acabei me contaminando, né? Faço parte, também tenho o meu canal. E eu acho que está sendo excelente porque o BookTube está de verdade formando uma geração de leitores.
E clubes de leitura também existem dentro do BookTube também e existem, fora também, né? Na verdade, existem até amigos secretos entre as pessoas do BookTube que trocam livros aí pelo Brasil todo. É um movimento assim bem interessante e o que é mais legal, né, que favorece e motiva a leitura. E uma outra coisa que favorece enormemente a leitura é você pensar que você pode ter acesso de graça a clássicos da literatura, livros sobre vários assuntos profissionais ou mesmo, enfim, qualquer tipo de assunto. Existem inúmeras bibliotecas virtuais com textos em português, com textos em inglês e que você pode acessar de graça e fazer download de livros de graça. A gente falou bastante sobre leitura, mas eu queria falar sobre escrita. Eu sei que você é adepta de um estilo mais livre de escrever, né? Sem tantas técnicas, sem tanto rigor. Mas como é que funciona isso? É possível a gente aprender a escrever? Veja, eu acabei tendendo para esse estilo mais livre por conta da minha vivência, né? Como eu disse, eu escrevo desde os 12 anos e acabei usando a escrita há muitos anos como uma terapia. Tanto que minha profissão foi há mais de 30 anos na área de exatas. Eu fui fazer letras recentemente, depois comecei a publicar meus livros. Então, muita gente utiliza esse estilo livre de escrita, que nada mais é do que você escrever o que te vem à cabeça. A gente tem, por exemplo, o exemplo da Clarice Lispector, que se você lê as obras dela, ela tinha essa escrita mais livre, mais intimista, né? E existem hoje técnicas, inclusive, para você treinar esse tipo de criatividade, né? O que acontece é que muita gente tem dificuldade com normas e regras, inclusive da língua portuguesa. E várias pessoas acabam se inibindo, né? A própria criatividade de você narrar a história acaba sendo inibida porque você está tão preocupado com as regras, né? Então, a gente tem justamente encorajado novos escritores que têm essa dificuldade a atender para esse lado da escrita, que acaba ajudando. Muitas vezes a pessoa não tem intenção de publicar, de ganhar dinheiro com isso, ela só quer uma maneira de escrever para ser feliz, né? Mas de onde vem a ideia? Como é que você sabe sobre o que você deve escrever? Olha, eu converso com muitos escritores, então eu tenho muitos depoimentos e eu acho que isso é extremamente variado, né? Eu mesma tenho alguns processos criativos que vieram de uma ilustração, né? O meu terceiro livro, que foi O Sapo Tonico e Sua Descoberta, é um exemplo disso. Eu vi uma ilustração da americana Lizzie Hallman, e ela tinha um sapo com um livro na mão. E quando eu vi aquela ilustração, eu criei toda a história, né? Então, assim, tem escritores que se inspiram na natureza, tem contistas, inclusive, que escrevem contos maravilhosos, inspirados em causos, em situações... Coisas corriqueiras do dia a dia, com né? amigos e família, né? Então, acho que isso depende muito de cada um. E, claro, existe também o processo técnico tradicional, que envolve aí você ter uma técnica narrativa com começo, meio e fim, e que, inclusive, é necessário para alguns gêneros da escrita, né? A literatura fantástica é um exemplo, né? Você precisa realmente ter conhecimento de certas técnicas para criar universos ficcionais, para criar personagens mais complexos, né, com personalidades mais complexas. Então, existem muitos caminhos. Eu acho que cada um tem que encontrar o seu melhor, né? Porque existem até cursos, né, que explicam como que você cria um personagem, como que você cria diálogos, como é que você estabelece uma estrutura para a história, né? A gente tem o famoso livro A Jornada do Herói também, né, que ensina pra gente todo um caminho aí, com certeza, né? Eu acho que vai do que a pessoa se encontra mais. Eu tendo para a escrita livre porque eu passei por essa dificuldade. No meio de todo esse meu processo com a escrita, chegou uma hora que eu percebi que ficar muito preocupada com a linguagem formal, as regras de língua, estavam travando a minha criatividade. Então, até foi um professor meu que me deu esse conselho. Ele falou assim, deixa isso
para o revisor. É isso que eu ia dizer, talvez seja melhor você escreve, depois alguém revisa, alguém coloca, digamos, corrige alguma coisa que esteja... E tem a leitura crítica também, né, que eu acho importantíssimo em todo o processo de publicação. Né? O que é a leitura crítica? A leitura crítica é, depois do livro terminado e revisado, a gente faz com que um leitor crítico leia a história como leitor. Então, ele não vai ver regra de português. Ele vai apontar eventualmente uma inconsistência. Ou exatamente. Se está sendo coerente, se o personagem está legal, se está faltando alguma coisa. Entendi. Eu mesma faço leituras críticas também como profissão. E eu acho que dá super certo. Eu acho que faz toda a diferença na finalização de um livro. Mas, de qualquer maneira, é preciso planejamento, né? Para você escrever um livro. Seja uma escrita livre, seja essa escrita mais dentro das técnicas de criação de personagens e do plot da história, né, que é como a gente chama, existem técnicas de você precisa planejar um livro. O livro tem que ter um começo, meio e fim. Eu quero perguntar, na verdade, é o seguinte: quando você começa a escrever uma história, você já sabe onde é que ela vai acabar? Ou ela vai indo assim meio solta e o personagem vai se desenvolvendo meio... Olha, eu acho que isso depende do escritor também. Eu tenho processos diferentes nos meus livros e tenho vários depoimentos diferentes de pessoas que eu converso também. Eu acho que os escritores assim mais experientes, eles até têm algumas técnicas, depende muito do gênero, sabe, que você está escrevendo. Por exemplo, se você for escrever um romance policial, né, ou sei lá, uma investigação, você precisa ter a ideia concreta de onde você sai e onde você vai parar. Você precisa saber quem é o assassino no final e para não dizer, não, foi o mordomo. Exatamente. Agora, dependendo da história, não. Eu acredito que tem sim histórias que fluem, né? E claro que você tem que ter um mínimo ali de concordância, coerência no que você está escrevendo para que a história não fique bagunçada, né? E principalmente para que o leitor entenda o que você quer passar. Acontece muito do escritor achar que está escrevendo porque ele está entendendo, mas como leitor, muitas vezes o entendimento é diferente, a interpretação pode ser diferente também. Né? E às vezes o que a gente vê, assim, eu já li livros que você vai indo muito bem na história e de repente parece que o escritor se perdeu e ele não sabe como terminar e daí, puf, termina e você diz, ué, mas esse final não combina com o... E pode até ser... Parece que o cara se perdeu e não sabia como terminar e... Ou enrola e depois, de repente, termina muito abruptamente, né? Exatamente. Isso acontece e eu acho que pode ser mesmo uma falta de planejamento ou até um pouco de inexperiência, né? Eu percebo na minha vivência que a cada livro que você publica, você fica mais experiente, você consegue captar um pouquinho mais da expectativa do leitor, olhar o teu livro pelo lado do leitor também, né? Acho que isso também faz a diferença. Com certeza. Muitos autores, quando lançam seus livros de sucesso, a gente pensa, nossa, né, escreveu um livro e fez já um maior sucesso. Não é verdade. A gente não sabe, mas às vezes esses escritores já escreveram uma dúzia de livros antes de chegar no seu best-seller. Mas qual é a dificuldade de você chegar nesse best-seller? Como é que eu sei se meu livro é bom? Como é que eu promovo o meu livro? Será que eu preciso de um agente literário? Para contar um pouco dessa história para a gente, eu convidei a Valéria Martins. Ela é uma agente literária no Rio de Janeiro e ela acompanha escritores em vários estágios de carreira. E ela vai contar para a gente um pouco desse segredo do mercado editorial. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Valéria Martins, sou jornalista, escritora e agente literária à frente da Oásis Cultural. Como saber se meu livro é bom? Bom, em primeiro lugar, você tem que ser muito bom leitor para escrever bem. Então, se você não tem o costume de ler, principalmente se não tem o costume de ler literatura brasileira, você já pode desconfiar que você não é um escritor tão bom. Mas uma maneira de saber ao certo é contratar uma leitura crítica. Tem que pagar uma pessoa que seja professor de português, de preferência com um olhar para o mercado editorial, para dizer se o seu livro é bom ou não. É possível contratar esse serviço, mas não pode ser o tio, o primo, o amigo. Tem que ser um professor de literatura e, de preferência, que tenha conhecimento do mercado editorial. O agente literário é a pessoa que ajuda o escritor na sua carreira. Em primeiro lugar, encontrando editora para esse escritor. Mas eu já adianto que escritores iniciantes
hoje em dia dificilmente conseguem editora no primeiro livro. Até mesmo os grandes não conseguiram. Drummond pagou para publicar o seu primeiro livro, alguma poesia, em 1930. Mário de Andrade pagou para publicar Macunaíma. Então, hoje em dia, o caminho é fazer uma publicação independente. Para isso, vocês têm que encontrar uma editora decente, que vale a pena investir o seu dinheiro. Como escolher? Vai para a internet, faça uma pesquisa, procure as editoras independentes, compre livros delas, procure os autores que publicaram por elas nas redes sociais, conversem com eles, pergunte se foi uma boa experiência ou não. Daí vocês já vão ter algum resultado. Então o caminho é por aí. Muito importante depois é divulgar seu trabalho nas redes sociais. E como eu não posso deixar de dar bom exemplo, eu convido vocês a seguir a Oásis Cultural nas redes sociais. Sigam nosso Instagram, curtam nossa página no Facebook e assinem nosso canal no YouTube, Oásis com Y Cultural. Eu sou Valéria Martins, jornalista, agente literária, escritora. Muito obrigada. Antes de ser uma atividade comercial da qual a gente possa viver, escrever pode ser também uma terapia, uma maneira de você se encontrar com você mesmo. Ali, eu queria que você desse um conselho, uma palavra final para alguém que é um escritor novato, alguém que quer começar nessa carreira. Bom, a primeira pergunta que eu acho que é a mais importante que você tem que fazer eu quero a escrita como profissão? Pode não parecer, mas isso faz toda a diferença. E lembrando que escrever comercialmente, você não necessariamente precisa publicar livros. Existem várias outras funções em que você usa a escrita como profissão, né? Algumas delas, produção de conteúdo, ghostwriter, isso é muito variado. Agora, talvez você não queira usar a escrita como profissão, né? Eu fiz isso por muitos anos e você queira só a escrita como um relaxamento, uma terapia. E aí eu geralmente aconselho que vai fundo, treina, escreve, faz a escrita livre, que é o que eu geralmente ensino nas oficinas. E se a escrita te faz bem, se você consegue colocar teus anseios, tuas tristezas e alegrias nas palavras escritas, eu acho que é super válido e o importante é que você use a escrita para ser feliz. Ali, muito obrigada por essa conversa tão bacana e eu espero que a gente inspire novos escritores, né, a começar a rabiscar suas primeiras linhas aí. Eu que agradeço novamente o convite, sempre é muito gratificante trazer esse universo literário para os bate-papos. Legal.